Pessoal, eu queria fazer uma reflexão hoje sobre a nossa relação entre líder e liderado. Eu costumo dizer aqui que um liderado bem tratado, um liderado feliz, ele vai contribuir para a sua própria felicidade, né? Para o líder ser feliz. Então, um liderado que ele está feliz com aquilo que ele faz, ele é bem tratado, ele tem as suas necessidades atendidas, ele vai cuidar melhor daquilo que a ele é delegado, cuidar melhor ali do seu próprio líder, vai se dedicar mais, ele vai ser um profissional, uma pessoa mais feliz ali no final das contas. E eu vejo aqui a forma como a gente trata nossos liderados, nossos subordinados, como quer que você queira chamar, ela é muito similar à forma como a gente trata dos nossos filhos, obviamente em proporções e esferas distintas, mas a ideia ali central eu tendo a ver como igual, né, como a mesma coisa. Então eu tenho uma filha ali de quase 4 anos e meu objetivo como pai é transmitir minha experiência para minha filha, né? Além, obviamente, de cuidar das necessidades básicas dela, mas transmitir minha experiência para minha filha e fazer com que ela tenha experiências e conhecimentos que ajudem ela ali a passar pela vida ali com o mínimo de percalços possível, né? Com o objetivo ali no final das contas de que ela seja feliz, né? Então transmitir minha experiência para ela, tudo que eu sei, tudo que eu conheci, que eu passei na vida, para que ela seja uma pessoa melhor, para que ela seja uma pessoa mais feliz. E obviamente eu quero transmitir tudo aquilo de bom que os meus pais passaram para mim e tentar blindá-la de tudo aquilo de ruim que meus pais passaram, que ninguém é só bom, ninguém é só mal, para que ela seja uma pessoa melhor. E passando isso, com certeza eu vou cometer muitos acertos que meus pais cometeram. Não vou cometer alguns erros que meus pais cometeram. Não estou falando aqui que meus pais cometeram erros, mas mais para fim de elucidação. E eu vou cometer erros que meus pais não cometeram também. Por mais que eu tenha boas intenções, eu sempre vou cometer acertos e cometer erros que meus pais não cometeram também. Isso falando aqui da minha filha. Mas quando eu penso aqui na vida profissional, né, com os profissionais que eu lido no dia a dia, a forma como eu trato esses profissionais, o que eu passo para eles de experiência, a forma como eu conduzo conversas com eles, é muito reflexo também da criação que eu tive com os meus pais, da minha educação, mas também da minha educação profissional, que é o que eu tive dos meus líderes anteriores. Então pode ser que eu tenha tido líderes no passado que me trataram de uma forma que eu não gostaria de ser tratado, né? Então eu não quero passar para frente isso que esse líder fez comigo. Então eu serei um profissional melhor, eu serei um líder melhor, não passando para frente alguma coisa ruim que eu recebi dos meus líderes, e passar para frente as coisas boas também. Agora, assim como na criação dos nossos filhos, a gente vai evitar alguns erros ali que os nossos líderes passados cometeram, mas a gente vai cometer também os nossos próprios erros, né? E até passar algumas coisas para frente que, quando líderes do passado nos tratavam de certa forma, a gente aceitava e achava normal. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, tá? E não é uma coisa minha, é só um exemplo. Eu achava normal quando algum líder falava mais alto comigo quando eu errava alguma coisa, né? Quando eu fazia alguma coisa errada, mandava um e-mail errado, escrevia um relatório errado, eu achava normal que essa pessoa elevasse o tom comigo. Então, como eu achava normal, pode ser que eu entenda que todas as pessoas achem isso normal. Então eu vou passar isso para frente porque para mim era normal, mas para outra pessoa pode não ser, né? Então eu tô
transmitindo alguma coisa que para mim era aceitável, mas que para essa pessoa, ou talvez para a sociedade, não seja aceitável, mas para mim era, né? Então, por mais boa vontade que eu tenha, talvez algumas coisas assim passem, né? A gente passe para frente. E muitas vezes não é por maldade, é por a gente achar que o mundo funciona daquela forma. O nosso modelo mental já foi desenhado daquela forma para achar normal determinados comportamentos. E eu tenho até um exemplo. Uma vez eu fui dar um treinamento de riscos e controles internos numa empresa em Manaus. E era uma empresa, se eu não me engano, taiwanesa ou tailandesa, que foi instalada ali. E toda a liderança ali, grande parte da liderança, veio da Tailândia, veio de Taiwan para tocar essa operação aqui no Brasil. E eu não pesquisei isso a fundo, mas foram relatos dos profissionais dessa empresa. Eles comentaram que quando iniciou a operação, né, uma das operadoras ali da linha de produção fez algo errado, né? Não lembro exatamente o que ela fez errado, mas um desses líderes que vieram da Tailândia bateu nessa mulher. E aí, obviamente, foi o maior escarcéu ali na empresa, chamaram a polícia, levaram todo mundo para a delegacia por conta da agressão. Mas o que acontece? Por que ele bateu nessa mulher? Porque na Tailândia, ali no estilo de trabalho deles, a sociedade aceitava isso, aceitava que o seu líder te bata quando você faz alguma coisa errada. Então é isso que está tão enraizado ali na sociedade que passa a ser normal ser tratado daquela forma. E para ele era normal vir aqui, alguém errou, eu bato, assim como eu faço lá no meu país. E para ele era algo totalmente normal ali no dia a dia. Não estou nem falando que é certo, que é errado, né? Provavelmente aqui, de acordo com a ética da nossa sociedade, isso é errado. E do ponto de vista humano também é errado. Mas era o que ele tinha como verdade, né? Aquilo era a vida como ela era. O modelo mental dele era esse. Então, a gente tende a fazer sempre o nosso melhor, tanto para o filho quanto para os nossos liderados. Mas nem sempre isso significa que nós estamos fazendo o que é melhor para aquele liderado. Por isso que muitas vezes é importante a gente conversar com os liderados, dar segurança psicológica, né? Porque se para mim, no passado, eu aceitava que falassem alto comigo e esse profissional com o qual eu trabalho não aceita, é importante que ele tenha uma segurança psicológica, que ele vá te falar que ele não gosta desse tipo de comportamento, até para que eu tenha ciência disso. Porque se para mim é comum, para ele pode não ser, só que eu só tomo ciência disso se alguém me falar, ou ele próprio ou outra pessoa, né? Nem todo mundo vai ter um discernimento de notar, né, as microexpressões da pessoa, de que ela não gosta, né? Vai ter a sensibilidade de perceber que essa pessoa não gostou daquela forma de ser tratado. Algumas pessoas percebem, mas não ligam, mas muitas pessoas não têm essa sensibilidade, então é importante a comunicação. E para que o seu liderado se comunique com você, você precisa dar liberdade psicológica para ele. Eu falei em um outro vídeo sobre aceitar o erro, né? Aceitar erro e gerir os erros ali é importante para você também dar essa liberdade psicológica. Mas ele tem que se sentir à vontade para falar com você, para que ele exponha quando você fizer algo que você não gosta e para que você tenha ciência disso, né? Eu acho que hoje em dia muita gente fala que isso é mimimi, né? Quando alguém reclama que o cara falou assim comigo, eu não gostei da forma que ele falou, né? No passado era muito comum as pessoas serem muito maltratadas no trabalho. Quando eu comecei a minha carreira lá em 2010, eu tive um episódio logo no primeiro ano ali que um gerente me xingava mesmo durante o trabalho, né? Aqueles que trabalharam comigo na época vão lembrar de quem eu tô falando. Mas xingava de nomes ali mesmo o tempo inteiro por conta de uma situação ali que em outro vídeo eu conto pra vocês.
mas eu era tido ali como folgado, e por isso ele me xingava o tempo inteiro. Ele não me chamava mais pelo nome, ele só me chamava de palavrões. Né? E no passado isso era mega comum. Para essa pessoa específica, eu acho que não adiantaria eu ter falado que não gostei, porque era meio que óbvio que ninguém gosta de ser chamado da forma como ele me chamava. Mas outras coisas são mais sutis, e é importante que a gente tome ciência disso, para que a gente possa corrigir nosso comportamento como líder e para que a gente possa ser um líder melhor, né? E muitas vezes, né, e aí fazendo mais uma vez uma analogia com a função aqui de ser pai, né, eu vejo líderes falando: pô, mas o cara tem que ter discernimento para vir falar comigo, pô, ele deveria saber isso, né? Quando na época dele eu ia atrás, né? E quando a gente lida com o nosso filho, o meu exemplo aqui, uma criança de 4 anos, é esperado que eu seja o mais maduro da relação, né? Que eu não faça birra junto com a minha filha, né? Que eu seja o maduro da relação, o maduro emocionalmente. Eu não espero que minha filha de 4 anos tenha a maturidade emocional que eu tenho. Da mesma forma, se eu sou um profissional, hoje eu tenho 39 anos, eu estou lidando com um profissional de 18 anos, eu não posso esperar que esse profissional tenha a maturidade emocional e a inteligência emocional que eu tenho, já tendo tudo isso de carreira, tudo isso de experiência, tanto de vida quanto profissional. Então é importante que a gente entenda qual que é o nosso lugar ali como líder também. Eu preciso esperar dos meus liderados ali um bom trabalho, um comprometimento, mas muita coisa eu tenho que entender que eu preciso transmitir para ele. Eu preciso ter conversas relevantes com esse aconselhado, com esse liderado, para que eu passe a minha experiência para ele, né? Para que ele aprenda comigo e para que ele possa produzir e atingir aqueles objetivos que eu espero que ele atinja. E mais uma vez, muitos líderes entendem que isso tem que partir do liderado, ele tem que querer aprender, ele tem que me buscar para conversar. E mais uma vez, às vezes ele não tem a maturidade para entender o que ele precisa fazer. E perceba, se o seu liderado não fizer aquilo que ele precisa fazer, em última instância, quem vai ser prejudicado é você. Então você cuidar dos seus liderados, no final das contas, é você cuidar de você mesmo. Você cuidar da saúde mental deles é cuidar de você mesmo. Você fazer com que eles percebam que estudar é importante é cuidar de você mesmo. Então todo cuidado que você tem com o seu liderado reflete um cuidado que você tem com você mesmo, né? Então perceba, quanto mais você cuidar das necessidades do seu liderado, cuidar daquilo que você entende que é importante para que ele desempenhe de uma forma adequada, para que ele tenha uma vida também de qualidade, porque muitas vezes a correria do dia a dia, as demandas fazem com que a nossa vida pessoal seja prejudicada. Então, quanto mais você cuidar disso, de transmitir a sua experiência, e muito, muito além daquilo que você é demandado e é obrigado por passar no nível profissional, mas transmitir a sua experiência de como que você lida com a vida, você que é um profissional mais experiente, né? Quanto mais você transmitir isso para ele, assim como você transmitiria para um filho, mais fácil vai ser a sua vida lidando com essa pessoa. Essa pessoa vai trabalhar mais feliz, essa pessoa vai entregar algo mais alinhado com aquilo que você espera que ela entregue. Então note, você cuidar dos outros, no final das contas, é cuidar de você mesmo. Às vezes eu brinco falando que cuidar dos outros é um ato egoísta, porque cuidando dos outros, você está cuidando de você mesmo. Então perceba que quando a gente fala de filho, quando a gente fala de liderado, a forma de tratamento e às vezes até a psicologia que você aplica para o seu filho e para os liderados tende a ser algo muito similar.
eu gosto bastante de ler, e eu gosto de ler livros sobre psicologia infantil, né? E eu percebo que muito do que eu aprendo ali em psicologia infantil eu consigo transferir para o ambiente de líder e liderado. O que eu comentei agora há pouco, que a gente transmite ali para os nossos liderados aquilo que a gente aprendeu com os nossos líderes, os líderes do passado e até mesmo com os nossos pais, é algo que eu li em um livro mesmo de psicologia infantil, que chama Por que Gritamos, da, se eu não me engano, Elisa Salama. Elisama, não lembro o nome dela, depois eu escrevo aqui na descrição do vídeo. Eu acho que é Elisama, se eu não me engano. E então é importante que o líder tenha isso, e você pode até pensar que, pô, agora eu sou babá de marmanjo, vou ter que ficar ensinando marmanjo de 20, 30 anos como viver a vida, que é como educar esse bando de marmanjo. Não, você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Mas se você esperar que você receba um liderado pronto, vai ser muito difícil você ser um líder de sucesso, porque a grande maioria dos profissionais, eles não vêm prontos, você precisa formar. E se você não dedicar esse tempo de formação dos profissionais, você vai depender de que outros líderes formem esse profissional e esse profissional chegue pronto para você, o que é bastante difícil de acontecer. Você vai depender da iniciativa de outros líderes. Então, se você, na minha visão, se você quer ser um líder melhor, você precisa formar profissionais. E para formar profissionais de alto desempenho, você precisa cuidar deles como seres humanos, não só como profissionais. Porque assim que ele vai se desenvolver, assim que ele vai cuidar daquilo que é importante para você. Porque se você não cuida desse profissional, pouco provável que ele cuide com tanto afinco daquilo que é importante para você. E eu sei que é outra coisa que falam bastante. Ele é pago para fazer isso, é obrigação dele fazer isso. Sim, se ele recebe um salário, é obrigação dele fazer o que você pede para ele fazer, tá? Mas eu acho que um líder, ele tem que fazer com que as pessoas façam o que elas acreditam que é importante que elas façam, tá? E eu gosto de falar com meus liderados e orientar, até para entender isso aqui que você está fazendo é de fato aquilo que você quer fazer? Você não gostaria de fazer uma outra coisa na sua vida, já que você percebeu que você não se encaixa com esse dia a dia nosso? Então é importante que o líder tenha essa leitura, que ele cuide das pessoas, e pensar também que você, como líder, você forma pessoas, e as pessoas não existem só profissionalmente, elas existem também na vida pessoal delas, e tudo isso que você dá para essas pessoas, você vai receber de volta. Seja em a pessoa te entregando aquilo que ela precisa entregar, da forma que ela precisa entregar, e você conseguindo fazer o seu papel de líder cada vez de forma mais eficiente, ou fazendo uma sociedade melhor. Que você concorda comigo que se você investir tempo em treinar, em educar, em capacitar esse profissional, independente de ele ficar com você ou não, em algum outro lugar ele vai utilizar aqueles skills que você está treinando esse profissional, e ele utilizando em algum lugar, muito provavelmente a sociedade como um todo vai ganhar. Então é até uma atividade de filantropia você cuidar bem dos seus liderados, né? Assim como você cuidaria dos seus filhos. Então pensa por esse lado quando você nas próximas interações com seus liderados, né? Cuidar do liderado é cuidar de você, é cuidar dos seus filhos, é cuidar da sociedade como um todo, porque você capacitando esse profissional, você capacita ali a sociedade como um todo cresce, né? E eu acho que é isso a mensagem que eu queria trazer hoje. Eu estava pensando nisso durante o dia, e durante algumas interações que eu tive
nas últimas semanas também. Eu queria entender um pouco qual que é a sua opinião a respeito disso. Comenta aqui embaixo o que você acha. Se você acha que eu falei besteira aqui, se é isso mesmo. E me fala se esse tipo de assunto aqui te agrada. Tem algum outro tipo de assunto que você quer que eu traga aqui para discussão? E me diz aí o que você achou. Valeu, até mais.